Hoje em dia as pessoas estão sempre correndo atrás de alguma coisa. A vida se tornou quase que uma loucura nas grandes cidades. E o que nós vemos sempre são pessoas com muita pressa e fazendo tudo de forma muito superficial e acelerada. Inclusive não é difícil encontrarmos pessoas que infelizmente deixaram de viver e apenas têm sobrevivido em meio a tanta agitação. Elas estão sempre buscando algo, alguma coisa de que tanto precisam e necessitam para viverem melhor, para serem mais felizes ou se sentirem completas, como dizem elas. Eu não sei o que você tem buscado na correria do seu dia a dia, na sua luta diária aí, mas certa vez um grande rei, um dos maiores reis que já pisou nessa terra, no auge da sua maturidade, deu um conselho muito específico ao seu filho, dizendo aquilo que ele deveria buscar em primeiro lugar em sua vida, aquilo que, na opinião do rei, seria o mais importante. Você já sabe a resposta? Fique comigo que nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. O rei a quem eu me refiro na introdução desse vídeo é o grande rei Davi, um dos maiores reis que a nação de Israel já teve ao longo da sua magnífica história. E Davi foi um rei muito peculiar e muito especial para Israel, porque diferente do seu antecessor, o rei Saul, Davi foi alguém escolhido pelo próprio Deus, pois as palavras que Deus usou para definir Davi, a personalidade de Davi era: Davi é um homem segundo o meu coração. E Davi, para conseguir manter o seu reino, para estabelecer um reinado sólido em Israel, e ele o conseguiu fazer, foi alguém que teve que vencer muitas batalhas. Davi era um guerreiro nato, um homem batalhador que enfrentou muitos inimigos e muitos adversários para conseguir se impor e fazer com que o seu reinado, com que o seu reino fosse respeitado em Israel. E quando Davi já está no auge da sua maturidade, quando ele começa a enxergar que os seus dias já estavam se findando e chegaria um momento onde ele passaria a coroa para o seu filho Salomão, Davi, ele fala aquilo que está registrado em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, onde ele diz a Salomão: use tudo que você tem, invista tudo que você possui para adquirir sabedoria. E isso é muito interessante porque Davi era um guerreiro, como eu disse, por natureza. Ele poderia ter dito para Salomão: Salomão, para reinar você vai precisar ser forte, vai precisar se impor, você vai precisar ser um guerreiro, Salomão. Você tem que batalhar, dar duro, você precisa derrotar os seus inimigos. Não que para reinar Salomão não precisaria de nada disso que eu mencionei, mas Davi deixa muito claro para Salomão que ele deveria buscar em primeiro lugar adquirir a sabedoria. E eu aprendo algo muito interessante nessa história, que é o seguinte: não é porque uma estratégia deu certo para o pai que vai dar certo para o filho. Não é porque o pai, durante a vida, teve algumas prioridades, que as prioridades dos filhos serão as mesmas. É por isso que hoje nós encontramos muitos pais frustrados com seus próprios filhos e muitos filhos também frustrados com os conselhos que receberam dos seus pais, porque acharam que a vida seria como uma receita de bolo e tentando aplicar a mesma fórmula, acabaram não dando certo, pois a vida é muito mais complexa e dinâmica para fazermos as mesmas coisas e obtermos os mesmos resultados. Bons exemplos são sempre válidos. Observar o que deu certo é muito importante, sim, mas como o mundo não para e as coisas mudam de forma tão rápida, o mais importante é seguir o conselho que Davi deu a Salomão. Busque a sabedoria, invista tudo que você tem para adquirir sabedoria. Mas hoje, nós não estamos mais tão habituados a ouvir falar sobre esse tipo de conselho. Se eu falasse que você precisaria buscar inteligência emocional, isso soaria muito melhor aos seus ouvidos. Falar sobre sabedoria, infelizmente, hoje em dia parece coisa do passado. Mas acredite, buscar sabedoria vale muito a pena, porque quando você tem sabedoria, inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência espiritual, que são os temas atuais de hoje, vem totalmente junto no pacote. Na verdade, sabedoria traz muito mais do que isso. Certa vez um garoto chegou até o seu avô no leito de morte e na sua inocência perguntou: vovô, o senhor gostaria de voltar a ser jovem e viver tudo de novo?
Com um sorriso nos lábios, aquele senhor responde: só se eu puder levar comigo a sabedoria que eu tenho hoje. Repare que esse velhinho da história, da nossa ilustração, não quis abrir mão da sabedoria nem da maturidade que adquiriu ao longo da vida, nem mesmo pela virilidade e o vigor que a juventude lhe traria de novo. Ele preferiu a sabedoria. E quanto mais sabedoria uma pessoa possui, mais madura, mais maturidade ela tem. E o mesmo Salomão, que recebeu o conselho do seu pai para buscar sabedoria, foi quem escreveu a maioria dos versículos que nós encontramos registrados no livro de Provérbios e também o livro de Eclesiastes, onde nós encontramos o seguinte versículo: a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Isso nós encontramos em Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. Então observe que através desse versículo, que além da maturidade, sabedoria também traz poder de vida a quem a possui. Você já ouviu um sábio com pressa? Você já viu um sábio desesperado correndo atrás das coisas nessa vida? Já viu um sábio em uma roda de discussão, discutindo com outras pessoas, tentando provar que está certo? Provavelmente você nunca viu e nem nunca verá, porque os sábios não só escolhem muito bem por onde andam, como também são donos das próprias ações e das suas próprias emoções. Imagine você, numa situação exemplar agora, à frente de um grande negócio, uma grande empresa ou de um grande projeto e por uma crise inesperada as coisas não dão certo e tudo é perdido do dia para a noite. A maioria das pessoas apegadas aos aspectos materiais da vida entrariam em desespero, teriam depressão, além da vida profissional afetada, também a vida emocional, familiar, tudo ruiria junto. Em contrapartida, se você é alguém sábio, diante dessa mesma situação, você não entraria em desespero, pois encararia os fatos de frente e refletiria sobre as suas falhas para entender onde você pode melhorar e visualizaria o futuro que deseja e recomeçaria tudo de novo, agora com mais maturidade e seria também muito mais resiliente. E são exatamente problemas como esses que eu citei aqui, usei como exemplo, bem como as dores da vida, percas durante a caminhada, decepções com pessoas, por exemplo, que tornam uma pessoa sábia ao longo da vida. As crises ou os problemas por si só não causam sabedoria, mas nos dá a oportunidade de aprendermos e nos tornarmos mais sábios. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, está escrito que aquele que anda com sábios se tornará cada dia mais sábios. Então veja que versículo interessante, porque sabedoria é algo que passa de uma pessoa para outra. E estar próximo de pessoas sábias nos tornam cada dia mais sábios. E um dos grandes benefícios de nos tornarmos pessoas sábias é o que está escrito também no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 35, onde nós encontramos: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Então nós vemos que com sabedoria nós prosperamos nessa vida, além de a sabedoria também nos tornar pessoas poderosas. Em Eclesiastes 7,19 está escrito que a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Veja esse exemplo, é como se muitos homens demorassem dias para conquistar uma cidade e um sábio demorasse apenas um dia, porque o mesmo Salomão também escreveu em Eclesiastes 9,16 que a sabedoria é muito melhor do que a força. Observe que sabedoria é algo realmente muito importante. Então, como nós adquirimos essa sabedoria de que nós estamos falando aqui? Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos a dá livremente e de boa vontade. E quando nós pedimos sabedoria a Deus, nós recebemos. Mas isso não acontece de forma instantânea, do dia para a noite, como muitas pessoas gostariam. Ou seja, quando nós pedimos sabedoria a Deus, Deus nos dá experiências, coisas acontecem e com o aprendizado desses acontecimentos, nós nos tornamos pessoas sábias. Sabedoria é um processo que acontece no decorrer da nossa vida.
Isso se torna mais claro quando nós olhamos para a vida de Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 52 está escrito que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, o que nos confirma que crescer em sabedoria é um processo gradativo que acontece dia após dia e que o conhecimento, o saber, nós adquirimos com bons mestres, professores, com bons livros, mas sabedoria nós aprendemos com a vida, com as experiências do dia a dia e caminhando também com pessoas sábias. Isso é muito importante. Crescer em sabedoria é uma responsabilidade nossa, que depende inteiramente de cada um de nós e de mais ninguém. Judas, por exemplo, tinha o melhor professor, o melhor pastor, o melhor líder, o melhor mestre, o melhor sábio. Ele tinha o melhor amigo que uma pessoa poderia ter e mesmo assim fracassou. E com esse exemplo nós aprendemos que nem sempre o problema está na liderança, na igreja que talvez você frequente, em quem é seu pastor, o seu mentor, o seu líder. Se a sua atitude não mudar e se o seu caráter não for transformado dia após dia, você será sempre a mesma pessoa. Então que tudo isso que nós vimos hoje seja suficiente para nos convencer a viver o que o rei Davi ensinou ao seu filho Salomão. Use tudo que você tem, invista tudo que você possui para adquirir sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida grandemente hoje, em nome de Jesus.